Capítulo 39. Proteu e seus comandados aguardavam na costa do Mediterrâneo os mensageiros enviados a Atenas com a resposta à sua proposta. A mensagem foi clara e direta. A Grécia aceitava de volta seu filho desgarrado, nestes termos. Proteu de Mileto deveria novamente assinar o seu nome de origem, deveria fornecer, com requintes de detalhes, todos os segredos e táticas do exército do faraó. Nunca mais deveria deixar os limites de Atenas, a não ser se enviado em missão pela própria cidade ou pela metrópole. Deveria pagar um tributo pelo perdão incondicional da cidade-estado de Esparta, capital do mundo grego. Que história é essa? General, esqueceu que Atenas foi derrotada e submeteu-se a Esparta? Desde então, Esparta lidera o mundo grego. Deixe estar, eu concordo com os termos. Vamos voltar para casa, meninos. Com a colaboração da legião romana, cujo general era amigo de Proteu, a quem os mercenários estavam sempre dispostos a ajudar, atravessaram o Mediterrâneo sem maiores problemas. Ao avistar a costa grega, Proteu se emocionou, como se entrasse em estado contemplativo. Olhe, Caia, Hélade. Observação. Os antigos gregos autodenominavam-se helenos e ao país chamavam Hélade. Gregos e Grécia são palavras latinas, atribuídas pelos romanos. Minha terra, minha casa. Eu não acreditava que pudesse existir um lugar tão verde. Parece o paraíso jardim dos judeus, mesclado com as cidades futuristas dos faraós. Quero ver tudo quanto me contava em Tebas. Pártenon, Templo de Ártemis, Acrópole, Ágora, Templo de Hefesto. Quero assistir aos Jogos de Olímpia e tomar banho de mar. Espere um pouco, minha rainha. Posso mostrar a você quase tudo, menos os Jogos Olímpicos, que são proibidos às mulheres. O desapontamento no rosto dela era notável. Querida, aqui as mulheres não têm as mesmas regalias que no Egito. Porém, lhe asseguro que dentro de nossa casa tudo será como em Tebas. Prometo que viveremos em local onde haja a menor desigualdade possível. Mas não é tudo igual, submetido a um único rei? A Grécia não é um estado unificado, com um só governo, como o Egito. É um conjunto de cidades-estados independentes entre si, que possuem características próprias. Contudo, na maioria, elas têm sistemas econômicos, políticos e civis semelhantes, incluindo-se Esparta, que atualmente é a maior potência. Que estranho! Com tanta diferença, como conseguiu viver no Egito? Não é fácil viver em reinos estranhos. Nunca será simples deixar a pátria. Eu consegui. Da mesma maneira que você conseguirá viver em Hélade, por muito amar. Sempre que estava à beira de um colapso diante de algo que julgava absurdo, eu me lembrava de você como egípcia que é, e pensava, minha Caia é parte de tudo isto. Meu Deus grego, como sou feliz por ter encontrado você! E digo-lhe, até que embora os costumes de sua terra sejam desfavoráveis aos progressos que nós, mulheres, tivemos no Egito, por você eu me submeto, tal qual durante 10 anos você fez no Kemet. Nunca submeterei a algo que a desfavoreça. Eu a amo mais que a Grécia, a Mileto, a Atenas ou a mim mesmo.
No decorrer dos primeiros dias, Caia deslumbrou-se com a paisagem jamais vista, tampouco imaginada por alguém que estivera toda a vida no deserto. A figura da Acrópole, no alto da cidade, era encantadora, e o Párteno, oposto ao céu azul, era motivo de orgulho dos atenienses e admiração dos forasteiros. As oliveiras enfileiradas, carregadas de frutos, davam-lhe a impressão de uma permanente miragem. O mar grego era de um azul tão intenso que parecia feitiço de Poseidon. Tudo era novo e belo. Proteu passava muitas horas do dia em conferência com as lideranças militares de Atenas, a quem repassava os segredos, os pontos fortes e as fraquezas do exército de Hácor. A cidade-estado, em terrível decadência, no momento não cogitava uma invasão ao delta. Repassava as preciosas informações a peso de ouro aos macedônios, que reputava os únicos com possibilidades reais de subjugar Esparta. Por sua vez, Proteu realmente passara a liderança do grupo de mercenários a Tales e deixara a guerra, alegando não mais ter idade para tal. As ausências do marido, entretanto, eram agradáveis a Caia, que assim podia passear por Atenas a sós, sem com isso ter de se submeter ao costume grego, que mandava as mulheres a andar atrás do esposo, nunca ao seu lado nem à sua frente. Nessas ocasiões, a egípcia sentia saudade do Nilo, por onde caminhavam de mãos dadas. Na Grécia, a figura masculina era endeusada pelo simples fato de os homens serem guerreiros. As mulheres, por sua fragilidade física, eram tidas então como imprestáveis para a guerra e, portanto, deviam servir aos defensores da cidade em todos os aspectos imagináveis. Reconhecia-se a inferioridade física como defeito grave. Em tempos nos quais a força e a agressividade eram os principais requisitos para sobreviver em uma polis. A obediência cega e a submissão a todo tipo de desrespeito eram também vistas como uma forma de agradecer aos bravos lutadores pela segurança e proteção que ofereciam. Caia, acostumada à autonomia relativa da mulher egípcia, que podia inclusive pedir divórcio e manter um negócio, não entendia como as mulheres de Atenas achavam natural tal situação. No entanto, como havia sido ajustado com Proteu, o casal mantinha uma espécie de fachada. Em casa, ele sempre lavava os próprios pés. A jovem havia aprendido a arte de fazer azeite de oliva. Os gatos da casa somavam mais de 20, e a horta já mostrava sinais de fartura, quando Abigail retornou ao plano físico. Uma mulher, tida na época como idosa, entre 45 e 50 anos, veio para ajudar Caia nesse momento. Ao entregar em seus braços a menina de beleza rara e aspecto calmo e tranquilo, a velha, entre aspas, grega, parabenizou a nova mãe. Que Atenas a envolva em sabedoria e luz. Foi a única das esposas a gerar para o guerreiro. Ainda que a criança seja fêmea, nenhuma outra conseguiu gerar sua semente. Eu não estou entendendo. Proteu não tem outra esposa. Como não? Todas as viúvas de seus guerreiros se tornam suas esposas, embora com algumas ele não tenha consumado o fato. Está dizendo que as tais viúvas de Proteu são, na verdade, suas concubinas? Que o acampamento militar é um harém?
Não é bem isso, pois nós lavamos as roupas dos guerreiros e cozinhamos para eles. E o que mais? A grega ficou em silêncio. E não brigam entre si? Por que deveríamos? Proteu não nos pertence, nós é que pertencemos a ele. Isso quer dizer que você é a esposa de meu marido? Sim, e não podemos brigar, visto que ambas lhe pertencemos. Raimon, que com a permissão do alto continuava ligado aos ambientes terrenos, auxiliando as criaturas às quais se afeiçoara, estivera no quarto de Caia, para proteger a chegada daquela que lhe fora tutora enquanto encarnado, e agora amparava a egípcia diante da revelação que lhe rasgava o peito e o espírito fragilizados pelo parto. Momento propício para que a revelação não fosse acompanhada de trágicos acontecimentos. Alisando amorosamente seus cabelos, falou-lhe a alma. Caia, não se desespere com essa notícia. Agradeça a Deus a oportunidade de sentir a dor evolução, aquela que nos ensina a não cometer novamente os mesmos erros. Acaba de conhecer as proporções da dor que provocou em Afra, quando se impôs como esposa de Quenefer. Já sabe que não deve mais invadir a sagrada instituição familiar. A mãe de Abigail, a quem Proteu chamaria Helena, não ouviu claramente o que o protetor lhe dissera ao coração, porém reportou-se ao dia em que se casara com Quenefer. Recordou a dor reprimida nos olhos de Afra ao receber em sua casa, por esposa do próprio marido, mulher muito mais nova e bela. A situação de Afra era ainda mais constrangedora. Caia, pelo menos, tinha sua casa, era a mais jovem e posterior a todas as demais. Ainda assim, pediu que sua ajudante se retirasse e soltou-se em pranto profuso e sentido. Ao ver a grega deixar o quarto, Proteu adivinhou o que ocorrera e entrou imediatamente. Tomou a criança nos braços e afirmou, admirado de tanta beleza, que daria a ela o nome de Helena. Por este, lembraram a beleza tão rara que causaram uma guerra de 10 anos. Sentou-se ao lado da mulher e falou carinhoso. Obrigado por Helena e por tudo quanto tem feito por mim desde que aqui chegamos. Peço que me perdoe por não ter contado a você sobre as viúvas. Sobre as suas mulheres? O que você quer que eu faça? Que jogue ao vento tantas mulheres desprotegidas e sem meios de sobreviver? Sim. Caia! Não acredito que em algum instante se preocupou em ser provedor dessas mulheres por caridade desinteressada ou lealdade aos seus guerreiros mortos. Você pensou em tirar vantagem da situação, quis brincar de soberano árabe. Pois fique sabendo, Proteu de Mileto, eu vou me recuperar deste parto e matarei uma dessas odaliscas a cada dia. Talvez, ao final de 1 ano, elimine essa praga. Você não teria coragem. Não aposte nisso. Disse a você que me submeteria aos costumes de sua terra, mas não sabia que na Grécia existiam haréns. Não se trata disso. Agora, saia daqui. Preciso ficar sozinha e descansar. Durante os dias seguintes, Caia recebeu a visita de uma mulher jovem que dizia ser pitonisa infalível, capaz de ver o futuro e fazer encantos variados para o bem e para o mal. Soubera por intermédio de uma das viúvas como eram conhecidas as mulheres que moravam no campo de treinamento,
que a senhora egípcia não se conformava com a situação do marido, que por ter deixado as batalhas, passava muito tempo entre os guerreiros e suas cuidadoras. Como pode ver, acho essa história um disparate, senhora Roxana. Concordo plenamente, já que Proteu é um heleno, não árabe. Se algumas escapulidas são até aceitáveis entre os helenos, um harém é demais, senhora. Posso pôr fim a esta festa rapidamente, sem que ele perceba. E o que eu preciso fazer? Noto que tem sensibilidade para assuntos transcendentais, e assim poderá ajudar-me a realizar o feitiço. E como sei que seu marido saqueou as grandes pirâmides, imagino que terá condições não de me pagar, pois o que vou fazer não tem preço, mas de me ofertar um regalo dos velhos faraós em sinal de gratidão. Que seja assim. Nefertari, que se aproximara graças ao estado ciumento de Caia, sorriu a um canto. Se a adversária mostrava a mínima brecha para ser destruída, trabalharia nesse espaço que o desejo do mal abrira. Vou vigiar a lua certa para o trabalho de magia negra que pretendemos. Na noite propícia, avisarei a senhora para começarmos os procedimentos. Espero que não tenha medo de confabular com as trevas. Não tenho medo, mas diga-me, o que se sucederá às viúvas? O que quer que aconteça a elas? Quero que morram de maneira aparentemente natural. E isso é um pouco mais dispendioso. Nenhum problema. Então passe bem, senhora. Até breve. A partir daquela data, Caia só pensava em destruir as viúvas de Proteu e Nefertari em destruir Caia. O ódio nos dois espíritos os mantinha ligados por laços tão tenazes que vez ou outra seria impossível identificar os pensamentos de cada uma separadamente. Roxana chegou em uma noite muito clara, dizendo ser aquela a ocasião propícia aos feitiços pretendidos. Helena dormia graciosamente no berço, e as duas saíram ocultas nas sombras. Sob frondosa oliveira, a pitonisa iniciou os rituais macabros, que acreditava serem necessários para a evocação de espíritos recalcitrantes no mal e plenos de desejo de vingança. Ambas ignoravam que bem antes de começarem os dispensáveis rituais, Nefertari e uma horda de espíritos que se sentiam lesados pela egípcia, entre eles Montuhotep e seus companheiros da estalagem de Urshada, já estavam presentes, rindo às gargalhadas de tanta trabalheira que as viam ter com objetos estranhos, desenhos indecifráveis e carcaças de animais domésticos. Grandes mestres das trevas, já se encontram aqui? Os desencarnados riam em completa algazarra. Eles estavam sempre ali, atraídos pela similaridade das médiuns desavisadas que ainda não sabiam usar para o bem o belo dom que haviam recebido ao reaportar na terra. Grandes gênios do mal, venham em nosso auxílio. O que querem de nós, mortais rastejantes da areia do deserto? Nós que planamos nos céus azuis e na imensidão do cosmo. Não estamos por conta de seres tão abjetos e obsoletos. Caia falava com voz rouca e arrastada. Seu corpo espiritual se ligara ao de Montuhotep
e ele influenciava o aparelho fonoaudiológico da egípcia, de modo a falar por ela, que entrara em estado de torpor. Perdoe-nos por incomodá-los com nossa pequenez, mas nada podemos fazer sem seu concurso. O que querem? Precisamos de algumas mortes acidentais. Muito fácil e rápido. Como seremos pagos? Falem o que desejam de nós. A única coisa que tem e não podemos ter sem sua cooperação. O que seres tão abjetos e obsoletos têm que falta a vocês? Os prazeres da carne. Depois que fizermos o que pedem, deverão estar sempre disponíveis para nos fornecer essas sensações perdidas. Pode ser mais específico quanto aos prazeres a que se refere? A entidade gritou encolerizada, espumando os cantos da boca do aparelho físico de Caia. Seres imbecis, imprestáveis e estúpidos. Falo de álcool, comida e sexo, maledicência, furto, corrupção, agressão, desavenças, discórdia e guerra. Quer dizer que farão tudo isso por nós, sempre. É um pacto? Exatamente. Um pacto com Hades, o maligno, o rei das trevas inóspitas contidas embaixo da terra, do subterrâneo das dores eternas, dos lamentos vãos de criaturas desavisadas, o gênio do mal, o anjo precipitado, cujas asas se tornaram negras e malévolas. Montuhotep se fazia passar pelo irmão de Zeus, deus das trevas e da morte. O pacto pode ser feito entre você e Caia. Afinal, é ela quem deseja os acidentes. Covarde! A voz se tornara mais apavorante e cavernosa. Está com medo? Roxana gaguejou ao admitir. Eu não quero pacto. Estou com medo, sim. Não quero ficar presa a você para os mais torpes e obscenos fins. Se Caia quiser continuar, eu não quero mais. Saia desse corpo para que eu possa conversar com ela. O corpo de Caia foi violentamente arremessado ao solo, causando escoriações e violenta crise de tosse. Quando, enfim, quase sem fôlego, conseguiu falar, ela perguntou, assustada: O que houve aqui? Eu me senti arrebatada para o local ermo e escuro, de onde sons humanos animalizados enchiam o ar, sem que pudesse ver sua procedência. O cheiro era de barro podre e não havia sequer uma folha verde. Você esteve nos infernos de Hades e ele esteve aqui falando com você. Disse que pode facilmente provocar os acidentes, desde que em troca você esteja sempre à sua disposição para quaisquer vícios e torpezas. Sócar, Hades, Plutão, demônio para os judeus, nomes não interessam. O próprio rei das trevas esteve aqui e propôs um pacto. Eu disse não. Quanto a você, a decisão é sua. Se eu aceitar, pode ajudar-me a falar com ele? Você pensa em aceitar? Sabe que com isso estará sujeita à ação dele pelo resto da vida, e depois que morrer, cairá direto em seus braços. O que faremos? Sorrateiramente, Nefertari intuiu a pitonisa. E se nós mesmas as matássemos? Como fazer isso? São muitas mulheres. Poderemos matar algumas sem sermos descobertas, mas todas? Não, acho quase impossível agir tantas vezes
sem sermos pegas. Deixe-me pensar em algo. Sei que não quero pacto com Hades. É um preço muito alto a se pagar. Lembre-se, amiga, a eternidade é eterna. Contudo, devo adverti-la de que formamos um par perfeito e poderoso. Haja vista que obtivemos contato com o próprio Hades. Poderemos ganhar muito com este nosso poder. Ganhar o quê? Riquezas inimagináveis, moedas incontáveis. Tudo isso pode vir até nós se nos dedicarmos à arte dos feitiços, encantos e malefícios. Podemos armar e desarmar casamentos, gestações, reinados, empregos, viagens, negócios. Podemos curar, adoecer e matar com a ajuda dos mortos. Acha que pode dar certo? Claro, não há como não dar. Inclusive, acho que podemos começar já, enquanto ganhamos poderes para acabar com Harém de seu marido. Mas como pode esse Proteu ser tão... Nem sei o que dizer. Não diga nada, ou nem mesmo terei planos para matar as viúvas. Mato logo esse maldito grego e acabo com tudo isto, cometendo apenas um assassinato. Que bela ideia, sócia! Seria muito mais simples. Nefertari exultou e foi esbofeteada por Montuhotep, que após o diálogo havia assumido a forma mitológica de Hades, fornecida pela mente de Roxana. Não seja cretina! Um assassinato? O que vale isso quando podemos acrescentar mais de 100 nas costas dessa maldita? E quanto à minha satisfação pessoal em matar aquele que me tirou a família? E quem disse que não pode fazê-lo? Só que para isso não precisa estragar meu plano de morte em massa de todos aqueles guerreiros e suas viúvas desavergonhadas. Sim, grande Hades, mas por que quer matar os guerreiros? Para fazê-los pagar por todas as atrocidades que praticaram em Urshada. Esses gregos malditos entraram em nosso povoado matando, abusando, pilhando e queimando tudo pela frente. Quero destruir a desgraçada que me matou, fazendo-a cometer os crimes que me interessam. E quando ela chegar aqui, terá uma legião de guerreiros a esperá-la. Dizendo isso, soltou uma gargalhada alta e rouca, aterrorizante, e se aproximou da egípcia. Não aceite a sugestão dessa grega cretina. Não pode matar Proteu. Gosta dele e é o pai de Helena. Não posso matar Proteu. Eu amo meu marido. É o pai de minha filha. Você é mesmo uma fraca. Começa uma sociedade já desfazendo de sua sócia? Eu me envolvi com você porque quero Proteu só para mim. Nada justifica matá-lo. Assim eu o tiraria das viúvas e de mim própria. Pensando por esse lado, está certa. Deixe o semideus viver. Vamos trabalhar e fazer fortuna. O quarteto de desencarnados assessorava tanto as duas sócias em pequenos favores que não tardou a se espalhar por Atenas sua fama de grandes magas que resolviam qualquer problema com magia. A influência insistente dos assessores somava-se à moral reduzida dos homens da época, que davam brecha para os malévolos agirem a seu bel prazer. Assim, ora eram convencidos de que estavam apaixonados e deviam desposar determinada pessoa, ora o contrário. Da mesma forma, eram induzidos a comprar, vender ou até doar os mais variados bens.
Alguns chegaram ao ponto de adoecer ao acatar sugestões para excessos que levavam inclusive à morte. Esse tipo de procedimento acontece quando abrimos nossa guarda por muito agir incorretamente. É válido dizer que, se vivermos no bem, nenhum artifício negativo terá força para nos alcançar. Houve, por exemplo, o caso de uma mulher que procurou pelas magas e pagou pela realização de seu casamento com o preceptor de seu irmão, sábio ateniense dominador da matemática e da filosofia, que nas horas vagas lecionava nas ruas para crianças de parcas possibilidades, entre as quais sempre dividia um pão e um odre com leite. Montuhotep, que a cada dia se apresentava aos clientes, entre aspas, com um nome diferente, dessa vez, se fazendo passar por Homero, pediu o prazo de 30 luas para o erudito se declarar apaixonado pela irmã do pupilo. Ao fim do prazo, esta retornou, irada, exigindo seus tributos de volta. Durante os 30 dias, o mestre nem mesmo alterara o jeito de olhar para ela. Roxana, auxiliada pela mediunidade psicofônica de Caia, trouxe Homero para se explicar com a insatisfeita cliente. Não é justo que seja ressarcida em suas doações espontâneas, disse ele, fingindo o tom de voz dos antigos sábios gregos. O meu trabalho foi feito. Passei horas a fio ao lado de Demétrio. Dias e noites inteiras falei-lhe de sua beleza e feminilidade. Realcei seus dotes físicos e modos meigos e insinuantes. Ele não me ouvia, não me via, passava por mim, por dentro de mim, como se eu não existisse. Gritei minhas sugestões até ficar rouco. Ainda assim, não ouviu. Ordenei que Nefertari assumisse suas feições, entrasse em contato com ele durante o sono do corpo e o envolvesse para despertar as sensações e os desejos da carne por você. Quando enfim o grego deixou o corpo, enormes guerreiros nos barraram acesso às suas atividades extracorpóreas, que não se deram por aqui. O professor foi conduzido para longe da terra, até onde não pudemos acompanhar. Chamei então todos os meus companheiros para gritar em coro a sugestão do casamento. E nem com a ajuda de 1000 vozes ele nos ouviu. É impossível falar a alguém surdo. Não conseguimos incutir nele a ideia de se apaixonar por você. Todavia, tivemos um trabalho muito grande que precisa de remuneração. Mudou o tom de voz para agressivo e rouco. E não queira brigar conosco, pois pode sair bem mais caro se a fizer aparecer doente da noite para o dia, se levar você à loucura completa, a que se seguem a morte e os tormentos infernais. Tudo bem. Não precisa me devolver nada. Está tudo bem. Sem tirar os olhos de Caia, que assumia feições grosseiras e medonhas, a jovem apanhou seus pertences e correu para casa. Na sala principal encontrou Demétrio e o irmão entretidos com os números variados. Passou sem olhar para o mestre, que estranhou sua maneira apressada de ir para outros aposentos sem ao menos cumprimentá-los. Apesar de surpreendido, suspirou, aliviado. Se ela parasse com aquele jogo estúpido e pueril de sedução, sentir-se-ia bem mais à vontade para ensinar o menino. E assim seguiram Caia e Roxana. Os clientes eram tantos
que a própria pretensão de acabar com as viúvas foi ficando em segundo plano, embora o assunto ainda fizesse Caia sofrer, enquanto as magas enriqueciam de forma vertiginosa. Helena crescia, a cada dia mais bela e meiga. Com 4 anos completos, era a razão do sorriso de Proteu, que, em virtude da aposentadoria, dedicara-se inteiramente à criança, cujo comportamento se revelava infinitamente superior à idade física. Incapaz de suportar a falta da filha por mais de algumas horas, era quase inevitável ser visto com ela sobre o cavalo. Por isso, sempre que se ausentava, levava a pequena, que também já não concordava em ficar apartada do genitor.